Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar os estágios da doença renal crônica em gatos. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você vai ter acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, a doença renal crônica em gatos é uma doença de extrema importância dentro da clínica médica de gatos, tá bom? Ela tem uma casuística altíssima em gatos que já são idosos, né, a partir dos 10, 12 anos ali. Inclusive, tem pesquisas que mostram que cerca de 1/3 dos gatos com 12 anos mais tem doença renal crônica. Então ela tem uma importância gigantesca, ela é uma das principais causas de mortes em gatos. Então é uma doença que tanto os veterinários precisam conhecer muito a fundo, como também os tutores precisam conhecer ela para que eles consigam atuar na sua prevenção desde filhote, desde que o gato esteja ali na sua vida jovem e adulta ainda, para o gato não passar por esse processo. Mas assim, né, pessoal, se o gato ele chega ali perto dos 20 anos, passa dos 20 anos, ele vai ter doença renal, tá bom? Muito difícil gatos passarem por essa vida atingindo essa idade tão alta e não terem um grau de doença renal, né? Então é muito fácil um gato ter doença renal. Por quê? Porque eles evoluíram basicamente para se hidratar através das suas presas. Então quando a gente trouxe ele para dentro da nossa casa e começou a dar somente ração seca, eles começaram a viver como gatos basicamente desidratados. Então essa desidratação vai causando pequenas injúrias renais ali ao longo do tempo, que quando o seu gato chega ali na sua vida idosa, ele apresenta essa doença renal, tá? Então hoje aqui eu vou te falar sobre os estágios dessa doença, né? Estadiar o gato na doença renal é de extrema importância. Para quê? Para que você consiga determinar um prognóstico. Então, por exemplo, se o gato está no último estágio da doença renal, o prognóstico dele vai ser ruim, tá? A doença renal ela não tem cura, ela não tem reversão. O dano e a lesão que foi feita ao rim já está lá, não tem como reverter aquilo. Então, se o gato ele já está no estágio muito avançado ali da doença renal, o prognóstico dele vai ser ruim. É importante estadiar para o tutor já saber o estado que o animal dele está ali, já saber o que esperar da evolução da doença, né? Para o veterinário saber o tratamento que ele vai estabelecer naquele momento, quantas vezes aquele animal vai precisar fazer uma fluido, né? Gatos num estágio muito mais avançado talvez precisam de uma fluido, ou talvez precisam até de hemodiálise, porque já está quase em estado de falência total do rim, né? E precisa dessa hemodiálise para fazer essa filtragem do sangue, né? Então o estadiamento ele é de extrema importância nesse sentido. Infelizmente, né, o diagnóstico de doença renal crônica em gatos podem ser cometidos muitos erros. Por quê? A principal classificação que a gente tem de doença renal em gatos é feita aí, é um quadrinho, né, que foi feito pela IRIS, que é uma sociedade aí internacional de interesse em questões renais, né? E essa sociedade ela determinou aí a classificação dos estágios com base em níveis de creatinina, tá bom? A creatinina ele é um composto que geralmente ele é eliminado pelo rim ali, vai para a urina. Mas quando você faz o exame de sangue, o normal é ele estar ali alto na urina, mas não estar alto no sangue, tá bom? Então quando ele está muito alto no sangue, quer dizer que o rim não está conseguindo excretar essa substância e ela está ficando ali no sangue, causando muitos problemas, né? Então, essa classificação é com base na creatinina. Existem outros tipos de classificação que eu vou falar aqui também, principalmente o SDMA. Mas primeiro eu vou me atentar aqui à creatinina, que é o principal, né, utilizado pelos médicos veterinários, porque ele é muito mais acessível. Ele é feito por um exame bioquímico de sangue ali, que não é tão caro, né? O SDMA, ele é um exame mais caro, mas eu vou falar da importância dele aqui também mais pra frente. Olha os dozinhos ali em cima, né? Que bonitinho. Esse aí tem 15 aninhos, ó. Não tem nada de doença renal ainda, né? Olha só que... E ele é felve ainda, eu sempre falo isso, porque ele é um gato felve que tem muita saúde mesmo. Então, pessoal, qual que é o principal erro, então, dessa questão aí da creatinina, né? É que ela pode ser aumentada por outras questões. Então, se o veterinário ele não tiver um grande conhecimento sobre todos os processos metabólicos e fisiológicos que acontecem no corpo do gato, que pode levar a um aumento de creatinina sem estar relacionada a uma lesão renal, ele pode acabar cometendo um erro no diagnóstico dessa doença. Então, por exemplo, animais com hipertireoidismo é uma doença que pode
tanto ocorrer concomitante com a doença renal, né, porque também é uma doença muito comum na vida idosa, mas ela pode mascarar aí, fazer com que a doença renal seja diagnosticada de forma errônea, porque a creatinina ela leva a um maior consumo muscular que vai aumentar o nível de creatinina no sangue, né? Nós temos aí a determinação, por exemplo, de um nível sérico de creatinina alta que pode ser pré-renal, renal e pós-renal, e é importante que o veterinário entenda isso. Por quê? Ali no pré-renal, quer dizer que é algo mais circulatório que está gerando todo esse aumento de creatinina. Não está relacionado com lesão renal. O estágio renal, ele é relacionado a qualquer tipo de dano que tem ali na estrutura do rim, né? E o pós-renal, ele geralmente vai ser relacionado a uma obstrução, por exemplo, né? Então, no estágio pré-renal, a gente pode ter aí uma hemólise. Então, às vezes, o gato está com um parasita ali sanguíneo, né, que leva a um quadro de hemólise, vai aumentar a creatinina. Aí, se o veterinário não souber disso, ele vai fazer um bioquímico lá, deu creatinina altíssima, aí ele vai falar, nossa, gato doente renal crônico. Mas pode ser por outra questão, a própria obstrução, né? Se o gato está obstruído, ele vai ter aumento de creatinina. Então, o veterinário ele não pode cometer o erro de diagnosticar um gato obstruído como doente renal, né? Então, tem que ter esses cuidados, né? De saber, de realmente determinar se o que está levando a esse aumento de creatinina é algo relacionado à lesão no próprio rim, tá bom? Então, isso que é muito importante, é o principal erro que muitas pessoas cometem no diagnóstico aí de doença renal. Não é só porque o animal, o gato, né, tá com creatinina alta que ele é doente renal, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês os estágios, tá bom? Vou ler aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, a gente tem o estágio em risco, que não é classificado em nenhum estágio ainda, mas ele tem risco, tá bom? De ser um animal doente renal. Ele vai ter aí uma concentração de creatinina abaixo, né, de 1,6. 1,6 é o valor padrão aí, abaixo de 1,6, tá bom? 1,6 é o padrão máximo aí aceitável, passou disso, é considerado um nível elevado de creatinina, tá? Então, ele tem um nível abaixo do máximo, então ok, mas tem algumas observações que colocam ele em risco, por exemplo. Então, como aqui, histórico que demonstra o risco do paciente para a doença renal crônica. Então, exposição a nefrotóxicos, né? Idade avançada. Então, um gato que tem 12 anos, não tem creatinina elevada, ele é um gato em risco. E só por ele estar classificado como em risco, tem alguns cuidados que devem ser implementados, que devem ser orientações do seu veterinário para você, por exemplo, como atos de prevenção, né? Então, o estadiamento ele é importante nesse sentido, né? Essa questão de exposição a nefrotóxicos, muitos medicamentos podem ser nefrotóxicos, né? E tá aí a importância de você, por exemplo, não dar um medicamento no automedicar o seu gato. Você pode estar causando ali uma lesão renal, uma injúria renal nele e predispondo ele a ser um animal doente renal crônico. Então, o estágio 1, né? Também é uma creatinina abaixo de 1,6, tá bom? E é um paciente não azotêmico, azotemia, né? É um termo utilizado para aumento basicamente de ureia e creatinina no sangue, tá bom? Então, que são aí marcadores de doença renal, creatinina mais a ureia, ela também pode ser usada, mas ela sofre mais influências da alimentação, por exemplo, então a creatinina ela é um pouco mais fidedigna. Mas esse gato que está em estágio 1 e com a creatinina abaixo de 1,6, ele tem a presença de alguma anormalidade, como incapacidade de concentração da urina, né? Palpação renal anormal, proteinúria. Então, é a incapacidade de concentração de urina. Às vezes o gato está com a creatinina abaixo de 1,6, mas ele faz o xixi dele ali branquinho, clarinho. Para nós humanos, o xixi claro, ele é o normal e ele é o que a gente busca ter, porque é o saudável para nós. Mas para os gatos, não só para os gatos, para os cães também, a urina, ela é amarelinha, e o amarelinho é o normal, porque mostra que o rim do gato está tendo a capacidade de concentrar aquela urina. Quando aquela urina começa a ficar muito clara, é um sinal de que essa urina não está sendo concentrada, né? Então, um gato que tem essa creatinina abaixo de 1,6, mas tem essa incapacidade de concentrar a urina, pode já colocar ele como estágio 1, né? A palpação renal é normal, então você vai ali, o veterinário vai apalpar o rim, vai ver que às vezes tem uma simetria, né? Então, o que pode indicar talvez uma displasia renal, né? Vai perceber ali a presença de algum aumento de volume, né? Alguma questão relacionada à textura daquele rim, alguma sensibilidade à dor, né? Então, qualquer anormalidade relacionada à palpação renal
também já pode, óbvio que vai ser um conjunto, né, e uma questão ali do veterinário mesmo, mas já pode colocar como estágio 1, né? E a proteinúria, que é a perda de proteína pela urina, tá? Então também é um sinal de que esse rim não está conseguindo, tá perdendo ali proteína que não é para acontecer, tá? Então esse é o estágio 1. O estágio 2 é a creatinina de 1,6 a 2,8 e já é um animal com azotemia leve, então já tem um leve aumento de ureia e creatinina ali, né? Principalmente creatinina, e com sinais clínicos ausentes ou leves. Então ele pode apresentar um vômito esporádico, né? Ele pode ser um animal que já está apresentando alguns sinais de desidratação leve, bem levinho mesmo, né? Mas geralmente vai ter até ser ausente, tá bom? Então esse vai ser o estágio 2. O estágio 3, de 2,9 a 5, é um animal com azotemia renal moderada, então já tem um aumento ali de creatinina e ureia considerável, tá bom? Com sinais clínicos extras renais presentes, tá? Então ele vai começar a apresentar sinais clínicos mais ali facilmente, você vai conseguir perceber melhor, tá bom? E o número 4, maior que 5, né? Então uma crise urêmica, tá bom? Já é a crise urêmica, eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui. E risco de sinais clínicos sistêmicos. Então o gato que tem aumento de creatinina e ureia, a azotemia que eu estou falando aqui, quando a azotemia ela passa a causar sinais sistêmicos, ou seja, ela passa a influenciar, por exemplo, a causar úlceras na língua, uma gastropatia urêmica, que é, por exemplo, a formação de úlceras ali no estômago do gato e tudo mais, por conta do aumento de ureia e creatinina, que são tóxicos ali para o corpo, né? Isso é chamado de uremia, quando começa a apresentar esses sinais clínicos sistêmicos. Então, um animal com mais de 5 de creatinina e começa já a apresentar esses sinais, é um gato no último estágio da doença renal, tá bom? Então, basicamente, esses são estágios, tá? Mas o que é a questão aqui, pessoal? Quando o seu gato entra em algum desses estágios, cada estágio ele pode implicar em uma orientação de manejo do seu veterinário. Por isso que é importante o estadiamento aqui, né? Por quê? Por exemplo, existem pesquisas que mostram que a entrada da alimentação renal só é interessante quando o animal começa a apresentar sinais clínicos. Então, no estágio 1, tem veterinário, isso vai de veterinário para veterinário, porque tem pesquisas que também mostram que entrar desde o começo do diagnóstico, do estadiamento, é interessante, tá? Então vai da questão do próprio veterinário, mas, então, o seu veterinário tem a opinião dele, mas ele estadiou o seu animal, às vezes ele vai ou entrar com a ração ou não, que ele julgar melhor, né? Ele vai determinar quantas vezes você precisa fazer uma fluidoterapia, se ele achar necessário, ele vai determinar tudo que você precisa fazer, se precisa de entrar com algum medicamento como protetor gástrico, né? Enfim, ele vai fazer todas as recomendações de manejo com base no estágio que o seu gato está ali da doença renal. Outra coisa importante é a avaliação da pressão desse animal. Então, quanto maior a pressão desse animal, maior a progressão dessa doença também. A própria doença renal, ela já tem uma tendência, ela tem ali uma certa ligação com o sistema circulatório, que eu não vou me prolongar aqui na explicação, porque o vídeo ele já está ficando longo, né? Mas a própria doença renal já gera uma alteração de pressão, uma tendência a aumentar a pressão. Se essa pressão não for controlada, o próprio aumento de pressão já vai aumentar a progressão da doença, vai fazer com que ela progrida mais rapidamente, com que lesione mais. Por quê? Porque o aumento de pressão vai levar a rompimento de vasos, né, e tudo mais. Então isso vai levar ali, provavelmente, a uma progressão mais rápida. Então o controle da pressão do animal que é classificado como doente renal também é de suma importância, tá? Dentro do estadiamento, o veterinário também vai falar, olha, você precisa vir aqui de mês em mês, né? Se for um gato em último estágio, né? Se for um gato em um estágio número 1, né? Você vai falar, é bom você vir aqui de 4 a 4 meses, 6 a 6 meses, né? Geralmente 6 em 6 meses, enfim. Vai determinar aí também a quantidade de check-up que você vai voltar, né? Então é importante. Aí, uma outra classificação que existe, que eu falei aqui, né? Do SDMA. O SDMA, pessoal, ele é um biomarcador de lesão renal, tá? Então, por exemplo, se você faz um exame de SDMA, como aqui, ó, quando o valor desse exame, né, do SDMA, dá 14 G por decilitro, é o estágio 1 da doença. Se tem 25 G por decilitro, estágio 2. Se tem 45 G por decilitro mais, é estágio 3 e 4, né? Então não diferencia, mas mostra que ele já está no estágio mais avançado.
E esse exame, ele determina com 100% de certeza que o seu gato está doente renal. Então ele avalia lesão renal. Então não tem o perigo, por exemplo, de cometer um erro diagnóstico, por conta ali das questões que podem influenciar a creatinina, por exemplo, tá? Então ele é um exame mais caro. E outro ponto bastante positivo do SDMA, ele basicamente pega uma doença renal muito antes. E esse é um ponto-chave para uma sobrevida para o gato, principalmente que já passou ali dos 10 anos. Então, se você tem condição, por exemplo, seu gato ele já passou dos 10 anos, você tem condição de fazer um SDMA todo ano como check-up, vai ser incrível. Por quê? Quando o seu gato ele começa a apresentar os sinais clássicos de doença renal, então vômito, né, polidipsia, poliúria, ou seja, começa a beber muita água e começa a fazer mais xixi, prostração, sinais de desidratação, né? Tudo isso já vai indicar que se o seu gato ele tiver com a doença renal, né, se realmente for a doença renal que está causando esses sinais, que já perdeu cerca de 75% da função renal. Então, o seu gato ele já perdeu basicamente 75% dos rins. Então, essa que é a questão perigosa, né? Porque quando geralmente faz o diagnóstico de doença renal, ela já está muito progredida, porque o gato ele só vai demonstrar sinal clínico quando tiver esse 75% comprometido. Agora, o SDMA, ele vai pegar muito no início, muito no início não, né? Mas ele vai pegar mais no início do que a doença renal. Então ele consegue pegar a doença renal antes da apresentação do sinal clínico. Então isso ajuda muito na sobrevida, porque se você descobrir, por exemplo, que o seu gato está com uma lesão renal antes dele começar a apresentar sinais clínicos e você puder agir em cima da doença que tem uma progressão muito mais, não lenta, mas uma progressão mais inicial, você vai aumentar a sobrevida, você vai conseguir diminuir a progressão dela muito mais cedo. Então, essa é a importância do SDMA. Para pessoas que têm condições, por exemplo, de fazer todo ano para um gato que já passou ali dos 10 anos, mais ou menos, é incrível, pessoal. Se você tem condição, eu recomendo muito que você faça todo ano esse exame para você acompanhar aí a função renal do seu gato, tá bom? Então a gente tem outras classificações também, né? Mas é basicamente a creatinina que é a usada, tá? E o SDMA, ele também pode ser usado, ele é o mais fidedigno, ele indica com 100% de certeza que o seu gato tem lesão renal, tá? Mas ele ainda não é tão utilizado e não virou a classificação mais utilizada por conta da sua, do seu preço, né? Por conta da sua não tão alta assim, não ser de tão fácil acesso, tá bom? Mas, como eu disse, ele é o mais fidedigno, melhor a ser feito. Se você tem condições, faça, porque ele vai estadiar de forma mais concreta também o seu gatinho, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.